Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputada, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Olá, 25 de outubro é o Dia Internacional da Espinha Bífida. É uma doença que pode ser prevenida na gravidez ou até antes, se a mãe tomar um medicamento. Na verdade, não é nem medicamento, é um nutriente que a mulher deve ter para evitar um problema que às vezes se arrasta para o resto da vida, porque a criança que nasce com muitas deficiências, com necessidades, com algo muito sério. Sobre esse assunto que nós vamos conversar, porque tem um simpósio em Cuiabá, tem muito o que falar ainda, mas é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com a Núbia de Oliveira, que é presidente do Instituto Rede Fraterna. É uma voluntária aqui em Cuiabá há bastante tempo, né, da Associação Espinha Bífida, assumiu aí esse instituto e está organizando o primeiro simpósio de espinha bífida e hidrocefalia, que vai ser agora, início de novembro, em Cuiabá, dia 10. Já anota na sua agenda aí. Vamos falar um pouco, Núbia, obrigada por ter aceito o convite para esse bate-papo. Eu que agradeço. Eu queria já de início que você falasse um pouco da espinha bífida, porque é algo, a gente até conversou um pouquinho antes de iniciar aqui a entrevista, gente, mas a gente já recebeu o presidente aqui, né, que teve uma filha que nasceu com espinha bífida. E ele, eu me lembro muito, se eu achar essa entrevista, eu vou colocar na descrição do YouTube. Mas eu me lembro muito dele falando que se ele soubesse, né, eles teriam se preparado melhor para tomar aí o ácido fólico, né, para evitar que ele tivesse, que a filha dele tivesse, né, nascesse com essa deficiência. O que é espinha bífida, Então, Núbia? a espinha bífida é a má formação na coluna quando o bebê ainda está em formação. A importância do uso do ácido fólico o ácido fólico ele deve ser tomado pelo menos 3 meses antes da gravidez e 3 meses depois da gravidez. A falta do ácido fólico pode provocar má formação na coluna vertebral do bebê. Então ele nasce com a coluna, quando o bebê nasce, a coluna dele fica para fora, parte da coluna fica para fora e nasce com uma bolha. Essa bolha é como se fosse uma bolha de chiclete. Ela precisa ser retirada com uma cirurgia a partir do momento que ela nasce. Retirando essa bolha, aí começa a ser feito todo o tratamento, acompanhamento com a criança, com os pais que têm que aceitar, que têm que entender como cuidar da criança, porque não é fácil, ela pode passar por várias cirurgias. A primeira delas, além da retirada dessa bolha, a criança depois ela vai fazer uma cirurgia para colocar uma válvula na cabeça para evitar a hidrocefalia, né, que muitas nossas crianças têm a hidrocefalia. E eu me lembro, quando eu entrei na Associação de Espinha Bífida, em 2016, como voluntária, eu fui estudar para entender o que era patologia. E em 2017 eu me lembro que falei, gente, o ácido fólico é uma coisa que tão simples, que todo lugar tem, que todo posto de saúde tem. Vamos fazer uma campanha. Nós fizemos uma campanha de sensibilização todo mês de setembro e outubro, nos postos de saúde de Cuiabá e Várzea Grande, mostrando a importância do uso do ácido fólico. E para nossa surpresa, algumas grávidas que estavam lá, diziam que não sabia que precisava tomar o ácido fólico, ou o posto de saúde não tinha o ácido fólico. E no ano seguinte, 2018, nós buscamos novamente a parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. O secretário, na época, era secretário adjunto, foi super receptivo conosco e intensificou
Essa ação junta todos os postos de saúde de Cuiabá e em torno também, porque ele viu a importância. Aí, com a pandemia, nós não fizemos a campanha, mas agora a gente vai começar novamente a sensibilização da importância, porque é uma coisa tão simples. O ácido fólico nada mais é do que a vitamina B. É o que nós temos no brócolis, na couve, no ferro, né? Então, são vitaminas que a gente tem em casa, numa fruta, numa verdura. Quem não tem condição de adquirir esses legumes, as verduras, mas você pode encontrar no simples comprimido, que é distribuído gratuitamente nos postos de saúde. Ou se preferir, não tiver, vamos comprar, é baratinho, farmácia, acho que é R$1, né? R$2, uma coisa assim, é bem baratinho. Porque, na verdade, quando há essa malformação depois dessas cirurgias e tudo mais, muitas vezes, muitos pacientes acabam ficando em cadeira de rodas, acabam ficando com alguns problemas, algumas consequências para o resto da vida, né? Dependendo da gravidade da espinha bífida, porque ela tem alguns níveis. Tem a espinha bífida oculta, aparentemente a pessoa não tem nada. Né? Ela vai ter uma mancha nas costas, com um pelinho nas costas, e pode ter uma dor na coluna ou outra, tal, mas assim, nada que atrapalhe a vida dela. Os outros graus de espinha bífida, eles são cadeirantes, a maioria cadeirantes, vão ter incontinência urinária e fecal, e tem o tratamento que pode aliviar, às vezes o paciente ele pode conseguir fazer uma cirurgia para correção da bexiga, e aí a incontinência urinária dele pode diminuir ou pode cessar, e a incontinência fecal também. Cada caso é um caso. São níveis, né, de complexidade, né? E cada caso é um caso. E assim, a maioria dos nossos associados utilizam fraldas descartáveis e sondas de alívio. Então, tem uns que é cadeirante ou usa o andador, não usa fralda. Tem outros que é cadeirante, usa fralda, usa sonda. Então, para você ter ideia, numa média de um paciente que é cadeirante e que tem incontinência urinária e fecal, ele usa em média de 150 unidades de fralda por mês. Nossa. E 150 de sondas de alívios por mês. Então, é um gasto absurdo. Bom, daí então dessa deixa sua, já partindo para o simpósio, né? Sim. Antes até da gente falar o que o SUS cobre, o que não cobre, como que são, né? Como é que é o fornecimento desses materiais, medicamentos, enfim. Por que vocês decidiram então criar e realizar esse primeiro simpósio de espinha bífida e hidrocefalia aqui em Cuiabá? Lídice, olha só, eu aceitei um desafio este ano, que foi assumir o Instituto Rede Fraterna. E eu falei, eu não vou dar conta, é muita coisa na minha cabeça, tem muitas funções, mas aí eu pensei e refleti, eu falei, não, vou assumir o desafio de presidir o Instituto Rede Fraterna, e meu primeiro grande evento será o simpósio para a espinha bífida. Em 2020, no início da pandemia, eu pensei em já fazer este evento pela Associação Espinha Bífida. Consegui conversar com a doutora Denise Lapa, que é o papa hoje na cirurgia intrauterina da correção de espinha bífida. Ela falou, Núbia, com a pandemia, vamos pensar em fazer alguma coisa online e tal. Eu falei, doutora, não, então espera a pandemia passar, porque a senhora é uma referência no país, então a senhora precisa estar presencial. Que interessante. Aí passou os 2 anos, eu consegui. Falei com a doutora Denise, de imediato ela aceitou, outros médicos também especialistas que a gente está trazendo. Então, para nós, assim, é de muita importância trazer um simpósio desse, para nós podermos sensibilizar tanto a sociedade, quanto os órgãos responsáveis, a assistência social, a saúde, porque a espinha bífida, hoje nós não temos um quantitativo de quantos casos existem no estado de Mato Grosso. A associação ela tem a quantidade que é de associados registrados pela entidade, somente isso. Vamos colocar lá 150, 160 pessoas na associação de espinha bífida, mas no estado de Mato Grosso nós não temos esse levantamento. Aí o que aconteceu? Em 2017, eu, em conversa com o vereador, nós sugerimos uma conversa com o vereador, vamos criar um projeto de lei para que a gente possa conseguir, através dos hospitais, a gente ter uma noção de quantas crianças nascem com espinha bífida no estado de Mato Grosso. Então, foi criado um projeto de lei, foi sancionado pelo prefeito. Hoje, esse projeto de lei também foi apresentado
a nível estadual, que é para os hospitais públicos e privados registrar os casos nascidos de espinha bífida. Até porque essa informação, para a Associação de Espinha Bífida é importante, mas eu tenho certeza que para a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde ela é muito mais importante, ela é muito mais valiosa. Por quê? Através desses dados, as secretarias podem estar buscando recursos para o tratamento, que não é fácil, não é barato. Não é obrigatório, então, esse registro? Não, é para ser, né? Agora nós temos que cobrar, né? Nós precisamos cobrar, porque ele já foi sancionado ao municipal em 2017. Acho que foi 2017. O estadual, ele foi apresentado na Assembleia, mas não sei se ele foi sancionado. Não sei não, ele não foi ainda. Foi sancionado um outro que dá, acho que é a obrigatoriedade de disponibilizar uma UTI, se eu não me engano. E assim, a gente precisa cobrar os órgãos públicos uma atenção especial, porque, para você ter uma ideia, uma criança ou um adolescente, um jovem que está em tratamento com espinha bífida, ele tem que ir para Brasília fazer o tratamento no Sara Kubitschek, porque Cuiabá não tem o tratamento. Mas poderia ter. Nós temos hospitais aqui, nós temos o CRIDAC. O CRIDAC hoje é o centro de referência em reabilitação, Dom Aquino, exatamente. Eu penso, imagino e sonho com isso ainda, que o CRIDAC seja a nossa referência em tratamento de espinha bífida aqui. Nós temos um espaço maravilhoso, nós temos uma equipe maravilhosa, eu conheço a equipe do CRIDAC, conheço o Dr. Luiz, sei do comprometimento dele com toda a causa PCD, e eu penso que seria de grande importância o Estado de Mato Grosso ser referência hoje também, trabalhar para que isso seja tão breve, um tratamento especializado de espinha bífida aqui no estado de Mato Grosso. Que eu imagino que seja, inclusive, algo que envolva várias especialidades, né? Sim, médicas, né? Porque você falou aí, coluna, você já imagina em ortopedista, em um especialista em coluna, aí questão de neurologista, urologista por causa de bexiga, rins, psicólogo, que é importante, a parte de intestino. Nossa, exatamente. É muita gente que precisa ser envolvida nesse tratamento, gente. né? Nesse simpósio que você está trazendo, eu vou mostrar aqui, ó, esse aqui é um folderzinho com os convidados, né? Aqui são os principais palestrantes, né, do simpósio. Você falou de uma delas, que é a doutora Denise, né? A referência. O que vai ser abordado? Quais são os temas? Quem mais vai falar? Para quem é esse público? Que público que é esse que vocês estão querendo trazer para esse simpósio, dia 10? A primeira ideia, quando eu pensei nesse simpósio, Lídice, foi trazer a doutora Denise lá, como eu disse, ela é referência no país na realização da cirurgia de espinha bífida intrauterina. Então, a mulher é, assim, fantástica. E a ideia de trazer a doutora Denise é para que ela sensibilizasse os nossos médicos. Hoje nós temos o HGU, é o único hospital que faz a cirurgia de espinha bífida, mas depois que a criança nasce. Faz ali a remoção, os primeiros atendimentos, os primeiros tratamentos. Como a doutora Denise, nós não temos aqui no estado de Mato Grosso que faça o trabalho que ela faz. Então você imagina a importância que é fazer uma cirurgia ainda no útero, com o bebezinho ainda no útero, faz a correção, volta o bebezinho. Aí ele não nasce com tantas sequelas como deveria, né? Como os casos que nós temos aqui. Então ela já faz uma cirurgia que ela é do Albert Einstein em São Paulo. Mas a última vez que eu estive falando com ela estava indo para a Grécia, se eu não me engano, realizar uma cirurgia. Então é uma médica assim muito conceituada. Se alguém tiver a oportunidade, quiser conhecer o trabalho dela, doutora Denise Lapa, ela é fantástica. E aí tem a doutora Ana Paula Gripe, que é do Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, que é referência também no tratamento da espinha bífida. Aí nós estamos trazendo também a Kelly, que é presidente de uma associação de espinha bífida no estado do Paraná. Junto a Kelly com o Antônio, que é o presidente atual da Associação de Espinha Bífida de Mato Grosso, a ideia é que os dois façam um bate-papo, trocas de ideias, experiência, exatamente. E a doutora Denise e a doutora Ana Paula, a nossa ideia é que ela sensibilize mais o lado, não é nem
como que eu vou dizer? A equipe médica, os estudantes de medicina, para conhecer um pouco mais. Então, é mais a área médica. Sim. Lógico que vai estar aberto ao público, todo mundo vai conhecer o trabalho fantástico das duas médicas. Enfermeiros também, Enfermeiros, técnicos, psicólogos, né? técnicos, exatamente. Também, né? Porque é um assunto, assim, novo para todos nós. A Denise Cardoso, ela é youtuber, ela tem a patologia espinha bífida. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhada no YouTube dela. Gente, ela é maravilhosa. Então, canal Mielando, né? Canal Mielando. Mielando, anota aí, gente. Ela é fantástica. Ela conta o dia a dia, desde quando ela nasceu, assim, ela vai contando o dia a dia dela. Ela, pra você ter uma ideia, ela tem 27 anos, ela é formada em jornalismo e está cursando a segunda faculdade dela de Direito. Que legal. E ela conta o dia a dia dela, como é a vivência dela, com a patologia, como que ela faz. O dia dela, ela é uma jovem normal, vamos dizer assim, normal, porque ela leva uma vida normal. E o objetivo de trazer a Denise, qual que é? É para que ela sensibilize não só os nossos associados, mas todos os PCDs que lá estiverem participando, para que a vida deles possa ser normal, para que eles possam levar uma vida normal. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, o Gabriel é PCD. Eu falo que o Gabriel, gente, ele tem que dar uma aula junto com a Denise nesse evento, porque o Gabriel, ele pratica esportes radicais, jogador de basquete, ele é atleta paralímpico, medalhista. Falei, então, na verdade, assim, é oportunidade, É acesso àquilo que pode ser feito do melhor possível em relação a tratamentos, a equipamentos, a condições para essa pessoa. Isso é acessibilidade, acessibilidade, né, com certeza. Para se inscrever nesse simpósio, como é que é? Tem algum custo? Como que faz? Não tem. Eu vou deixar o link depois para as pessoas fazerem a inscrição, tá? O telefone de contato, o endereço. E lá, a entrada é um pacote de fraldas. Porque nós vamos reverter para a Associação Espinha Bífida, porque todos os associados, 90% dos nossos associados utilizam fraldas descartáveis, né? Então, para a gente estar dando esse apoio para eles, a colaboração. E assim, eu enquanto Instituto Rede Fraterna, assim, eu tenho me empenhado muito, a gente está com uma equipe muito boa para fazer com que esse evento seja assim... Como é o primeiro, que seja o primeiro de muitos. E tem que ser um sucesso, tem gente. Que ser um sucesso. Ó, eu vou deixar para você o telefone, a gente vai repetir no final da entrevista, mas já anota aí, você que se interessou, você que conhece alguém que é da área de saúde, várias áreas, você viu aí especialidades médicas, né? Vou falar aqui, mas a gente repete no final, 659-8159-0161, porque eu vou assim, só mudar um pouquinho esse assunto, que você está ouvindo a Núbia falar com tanta propriedade, e até eu mesmo achei que ela tinha na família uma pessoa com espinha bífida, mas ela, na verdade, se voluntariou a partir, como ela já contou aqui, foi conhecer lá, ela não tem ninguém na família dela, mas ela se sensibilizou com essa deficiência, a luta dessas famílias, é voluntária, ela é presidente da instituição Rede Fraterna, mas ela está aqui como, ela é voluntária, gente, ela não recebe, né, ela tem o trabalho dela profissional, sabe? Eu acho que assim, eu queria que você contasse um pouco dessa sua história de voluntariado, Núbia, e um pouco do que é o Instituto, né? Desculpa. Isso. O Instituto Rede Fraterna, como é que vocês trabalham, quem que vocês apoiam, é só a espinha bífida ou não? Trazer um pouco dessa sua questão pessoal antes da gente encerrar. Eu sei que está estendendo um pouquinho, mas eu acho que assim, é tão importante as pessoas verem que é possível você fazer uma mudança a partir de você ter empatia por algo e fazer aquilo que você pode, no seu tempo, no tempo que você tem disponível, né? Então, conta um pouco pra gente. Tá. Na verdade, assim, desde criança, minha mãe sempre nos ensinou que nós devemos ajudar o próximo. Então, desde criança, minha mãe levava a gente em Rondonópolis para conhecer o Lar dos Idosos, para fazer trabalho voluntário. E colégio de freira, a gente aprende isso também. Quando eu vim para Cuiabá, não foi diferente. Eu estou aqui há 22 anos. E em 2016, eu fui conhecer a Associação Espinha Bífida. Fui como voluntária e de lá para cá, eu me apaixonei pela associação, pelo trabalho. Organizei vários eventos, inclusive nós já estivemos aqui com você, divulgando. E esses 4 anos, aliás, os 5 anos que eu estou lá, eu luto incansavelmente pela instituição. Sou voluntária, estou como voluntária lá.
tem um cargo de confiança, né, também da associação. Então, toda essa parte de elaboração de projeto, captação de recurso, eu corro atrás, né? E quando eu recebi a proposta de trabalhar, de assumir o Instituto Rede Fraterna, eu falei, meu Deus, mais um desafio. E o que me interessou fazer parte do Instituto Rede Fraterna é que é uma instituição, uma entidade sem fins lucrativos também, mas que ele não ia atender só uma entidade. O Instituto Rede Fraterna, o objetivo dele é poder assistir, atender, auxiliar outras entidades. Dos movimentos PCD, LGBTQIA+, movimento racial, mulheres, crianças e adolescentes, saúde da família, assim, tudo que vier para nós, assim, olha, eu preciso do apoio da instituição. Regularização de documentação, elaboração de projetos, captação de recursos. Então, nós estamos lá para atender as outras instituições que precisarem. Que nós sabemos que Cuiabá e Várzea Grande existem várias entidades que existem, mas estão irregular. Então, quando eu me comprometi a fazer parte do Instituto, eu falei, não, eu quero ajudar a regularizar várias instituições. Porque eu sei que elas existem, mas elas estão irregular e para elas sobreviver, elas precisam estar regular para poder captar recursos, para poder ajudar todos os assistidos. Então, foi esse um dos motivos que eu aceitei esse desafio de estar no Instituto Rede Fraterna. E, assim, eu tenho... E o primeiro grande evento é esse, o simpósio. A gente fez uns eventos menores, que é ajudar a Santa Casa com doação de roupas para as pessoas que vinham fazer o tratamento. Bazar solidário para a espinha bífida, a gente já organizou 2. E, assim, o que vier para nós é lucro, porque eu tô para ajudar, eu tô para apoiar. Enquanto eu pude fazer, enquanto eu posso, na verdade, fazer ideias de projetos de lei para apresentar para a Assembleia ou para a Câmara, eu vou fazer, tanto que eu já fiz alguns, foram apresentados, alguns já foram sancionados, isso me alegra muito. Então, o movimento PCD hoje, para mim, não é só a espinha bífida, são todos. Sim. Eu me envolvi de uma maneira tão grande quando eu entrei na espinha bífida, que já fui fazer parte de conselho de PCD, conselho de assistência, da Câmara Setorial Temática da Pessoa com Deficiência. Então, assim, eu me envolvi muito pelo movimento, o que é apaixonante. Além do que, é um movimento que precisa tanto de apoio, que a gente vê tanta gente falando, ajuda aqui, ajuda ali, vamos ajudar tal instituição, mas o movimento PCD, geralmente, ele fica mais excluído. Ele não deve ser excluído, ele deve ser incluído. A gente precisa... Quem dera a gente tivesse uma cidade, né, com toda a políticas públicas também para os PCDs, né, desde a calçada própria, com a rampa correta, que um dia, quem sabe, é um sonho, né? Para quem quiser conhecer mais o Instituto, ou entrar em contato, ser um voluntário, como é que encontra vocês? Nós ficamos no Bosque da Saúde, o endereço, se eu não me engano, é Rua Orquídea, mas eu vou passar, a gente vai deixar o link aqui certinho, tá? E vocês têm rede social também, tem redes né? sociais também, Instituto Rede Fraterna. Lá tem todas as ações, né, que nós fizemos. Assim, o Instituto é novo, ele nasceu em fevereiro, então ele está caminhando. Mas está caminhando com uma força que eu não imaginei que fosse estar hoje. Então, esse evento, essa primeira simpósio aqui, para mim, enquanto presidente, ele é muito importante. Depois disso, nós faremos outros. Já me pediram, olha, vamos fazer para o movimento LGBTQIA+, vamos fazer. Vamos fazer para o idoso, para a criança e para o adolescente. Falei, vamos fazer. Me pediram que, acho que até uma amiga minha falou, Núbia, você tem que pensar em alguma coisa para o movimento, para as pessoas em situação de rua. Eu falei, não, nós já temos uma equipe também. Né? Então, assim, dentro do Instituto, nós temos os núcleos. Tem o núcleo do PCD, o núcleo de pessoas em situação de rua, núcleo do idoso, da criança e adolescente. Sim, são vários núcleos. Se eu for elencar aqui, mas são vários. Então, vamos conhecer um pouquinho, conheça as redes sociais, lá fala um pouquinho do Instituto. Tá bom, Núbia, muito obrigada novamente, né? Que dê tudo certo e seja o primeiro de muitos simpósios. Se Deus quiser. Obrigada, Lindsay, obrigada.
Gente, a gente conversou com a Núbia de Oliveira, presidente do Instituto Rede Fraterna. Então, ela deixa aqui esse convite, vou colocar aqui novamente, para o primeiro simpósio de espinha bífida e hidrocefalia, aqui em Cuiabá, dia 10 de novembro. Vai ser das 7 da manhã às 17h30, lá no Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa. Vou repetir o telefone para você, né, se você quiser mais informações, 659-8159-0161. A entrada é um pacote de fralda descartável. E para trazer, para assistir palestras e debates com pessoas renomadas, pessoas que estão, você ouviu ela falando aqui, que faz cirurgia intrauterina, né, daquele bebê que vai nascer com uma deficiência na coluna por causa da espinha bífida. Então, vamos divulgar. Mande para uma pessoa que você conhece, que tem contato, que seja da área de saúde, são várias especialidades. Se você quiser conhecer melhor o Instituto, @Instituto Rede Fraterna, entre em contato, ajude pelo menos nessa divulgação. Você já vai estar fazendo também o seu papel, né? Um papel de cidadão, um papel que a gente precisa ter muito nesse tempo. Então, fica esse convite para você. Obrigada pela sua audiência, curta, mas principalmente manda nos grupos de WhatsApp, compartilhe, divulgue. E a entrevista está lá no nosso canal do YouTube, no site RD News, mande áudio. Faça aí também esse trabalho formiguinha, né? Quem sabe a gente consegue levar muita gente para lá a partir dessa entrevista. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.